Receber todas as coisas com gratidão. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática aí o Vem Segue-me na sua vida, que é Doutrina e Convênios. E essa semana nós estamos estudando, né, Doutrina e Convênios 77 a 80. Então, se você ainda não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Faça os seus comentários, eu leio todos, gosto muito, muito obrigado pelos comentários que vocês têm feito. E também compartilha com as pessoas que você ama, e vai ser muito bom poder ajudar muitas pessoas que precisam, de alguma forma, de força espiritual, de conhecimento, de entendimento do Evangelho. Mas é muito interessante, eu queria só lembrar aqui que, primeira coisa, né, quem ensina não sou eu, é o Espírito. E segundo, eu estou aqui também aprendendo muito. E não foi diferente hoje nesse tema que eu escolhi para a gente falar, na escritura que eu escolhi, e aprendi muito sobre esse tema, que é um tema que eu não falo muito, na verdade, acho que eu falei poucas vezes, mas é um tema bastante importante, é um mandamento de Deus, inclusive. E eu queria compartilhar com você, e só deixar aqui com você isso, né, que eu também estou aprendendo, estudando essas coisas, e o Espírito vai nos ensinando. E eu oro para que hoje você também tenha uma experiência espiritual, ouvindo essas coisas, e que o Espírito possa tocar seu coração, e você consiga entender bem o que isso significa. Bom, eu escolhi, então, Doutrina e Convênios 78, versículo 19, apenas o versículo 19. Ele fica meio escondidinho lá, mas ele tem uma importância muito grande. E diz assim: e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado. E as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas, sim, mais. Nossa, gostei demais disso, porque olha o que ele está dizendo, né? Se a gente recebe todas as coisas com gratidão, a gente vai ser glorificado, né, pelo Pai. E todas as coisas que estão aqui nessa terra, a gente tem que lembrar que essa terra vai ser um reino celestial, né? Então tudo que nós temos hoje, quer dizer, todas as bênçãos também nesta vida e as bênçãos futuras vão ser acrescentadas à nossa vida. E ele disse centuplicadas, sim, mais, quer dizer, olha, quando nós temos um coração grato, quanto o Senhor pode nos abençoar. E é isso que a gente vai falar hoje. Em Alma 34, 38, eu vou citar algumas escrituras aqui importantes que falam sobre esse tema, desculpa, e fala, assim, eu quis pegar do livro de Mormon, de Doutrina e Convênios, e também do Novo Testamento. Então, olha só que interessante. Em Alma 34, 38 diz que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que ele vos concede. Então, está dizendo que a gente deve viver rendendo graças, ele disse diariamente. Então, a gratidão é algo extremamente importante. É um mandamento de Deus. E ele pode também ser um dom de Deus para nós, né, se você buscar isso. E talvez, e eu vejo isso na minha própria vida, às vezes a gente não é tão grato como nós deveríamos. E estudando hoje, preparando aqui o script desse vídeo, eu senti fortemente o Espírito do Senhor tocando meu coração e me ensinando que eu preciso ser mais grato. E às vezes a gente reclama da vida, às vezes a gente acha que a vida está difícil, né? Eu me lembrei de Lamã e Lemuel sempre murmurando, sempre reclamando, e Nefe sempre, né, dizendo, vamos lá, o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar, vamos ser gratos pelas coisas que nós temos, né? Então ele está dizendo aqui em Alma 34, 38, viva rendendo graças ao Senhor diariamente, pelas misericórdias dele para com você, pelas bênçãos que ele concede para você e para mim. Em Alma 37, 37, escritura muito conhecida e até uma das favoritas da minha esposa, a escritura diz, Alma dizendo, né, e quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus.
E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Então, ter o coração, quando a gente acorda pela manhã, acordar com o coração grato, não reclamando, não, puxa, eu tenho que trabalhar, poxa, você tem um trabalho. Ah, eu tenho que cuidar da casa, poxa, você tem uma casa. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Que bom que você tem isso. Então, vamos ser mais gratos ao Senhor quando acordarmos pela manhã. E lembrando da escritura anterior, né? O dia inteiro sendo gratos. E na seção 59, versículo 21, o Senhor disse assim: em nada ofende o homem a Deus. Essa escritura é um puxão de orelha na gente. Em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Então tem duas coisas que ofende o Senhor, olha só. É isso, né? A ira dele, né, se acende contra nós. Quando a gente não guarda os mandamentos, obviamente, e quando a gente não confessa a mão de Deus em todas as coisas. E o que significa confessar a mão de Deus em todas as coisas? Significa ser grato. E dizer, foi o Senhor que me deu. Todas as bênçãos foi o Senhor que me deu. E às vezes a gente pede paciência na nossa vida, por exemplo, puxa, eu queria ser mais paciente, e ele te dá situações, né, ele provê situações na sua vida para que você seja mais paciente. E às vezes coisas complicadas, difíceis. Mas a gente tem que lembrar sempre que o Senhor está sempre com a mão estendida para nos abençoar. E tudo que a gente tem na nossa vida, a gente precisa ser grato. E às vezes as nossas orações, e eu estou dizendo por mim mesmo, às vezes as nossas orações são um pouquinho automáticas, e a gente agradece mais ou menos sempre as mesmas coisas e pede mais ou menos as mesmas coisas. Então eu queria dar um desafio aqui para você e para mim também, que a gente pudesse, nas nossas orações, agradecer mais que pedir, e agradecer mais coisas específicas. E não assim, Senhor, agradeço por todas as coisas que o Senhor tem me dado. Bom, tudo bem, né? Mas, se você puder especificar e dizer saúde, dizer as coisas boas que você tem, seus bens materiais, sua vida, seu lar, sua família, enfim, ser um pouco mais, expressar um pouco mais, individualizar, vamos dizer assim, pontuar, né, aquilo que você é grato. Então, se você fizer isso, todo dia você vai ver que você tem muita coisa para agradecer. E realmente essa é uma coisa interessante para a gente fazer na nossa vida. Uma outra coisa que eu já tive essa experiência e foi muito bom para mim, foi ter feito um jejum de gratidão, porque normalmente a gente jejua pedindo algo, né? Mas a gente também pode fazer um jejum só de agradecimento, né, a Deus. Porque isso é maravilhoso, porque ele concede tantas bênçãos na nossa vida e a gente é tão pouco grato. Então, é uma sugestão para você, de repente, fazer um jejum para agradecer o Senhor. E às vezes já aconteceu comigo de fazer uma oração só agradecendo. É aquela coisa de eu me sentir assim, nossa, eu teria coisas para pedir, mas o Senhor me abençoa tanto que eu resolvi, algumas vezes na minha vida, resolvi fazer uma oração só para agradecer. E é um sentimento assim muito, muito diferente. Você vai perceber isso. Muito bem. Pegando agora uma escritura que, na verdade, é uma experiência que o Salvador teve, que está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 12 a 19, que está falando sobre aquela experiência dos 10 leprosos. Foram 10 homens, né, que Cristo entrou lá em uma cidade, numa aldeia, e 10 homens leprosos saíram ao encontro dele. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Interessante isso, né? Naquela época era proibido se aproximar de leprosos, porque a doença era uma doença contagiosa e uma doença terrível.
e os judeus associavam a lepra ao pecado, enfim. Então, era proibido se aproximar, mas Cristo não tinha o menor preconceito sobre isso. Ele era simplesmente maravilhoso. E ele acolhia todas as pessoas em qualquer circunstância. Seja um grande pecador, como foi a mulher pega em adultério, seja uma pessoa com lepra, como ele fez aqui. E esses 10 homens foram até Cristo e pediram, por favor, né, para ser curado. E ele, vendo-os, Cristo, né, vendo, falou para eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só que interessante. Então, Cristo falou para eles assim, não falou assim, sejam curados. Ele só falou, vá até os sacerdotes para vocês, porque eles precisavam lá para fazer uma cerimônia, né, um ritual, para poder se tornarem limpos, porque eles estavam curados da lepra. Então eles foram, e no caminho, imediatamente eles indo para os sacerdotes, né, eles acreditaram ali naquilo que Cristo disse, e no caminho então eles foram curados daquele mal. E um deles, né, vendo que estava são, ele não foi até os sacerdotes. Ele estava indo a caminho e ficou curado. Os outros 9 seguiram em frente e foram até os sacerdotes. Esse samaritano, e os samaritanos eles eram pessoas com poucos bens materiais, eram pessoas mais pobres, e eram pessoas que eram criticadas pelos judeus, eles eram discriminados pelos judeus, e Cristo sempre falava dos samaritanos, né? Ele sempre falava, e quando ele contou a parábola, né, do bom samaritano, que foi o samaritano que socorreu uma pessoa. Os judeus passaram de largo, né, passaram longe, mas um samaritano foi lá e socorreu aquela pessoa. Então, um samaritano voltou para agradecer a Cristo por ter sido curado. E é interessante notar a atitude do samaritano, né? Ele volta, então está dizendo no versículo 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, quando ele ficou são, ele confessou a mão de Deus na cura dele. Ele estava agradecendo e glorificando a Deus, quer dizer, reconhecendo a mão dele, e caiu aos pés de Cristo com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Que interessante, né? Então, olha a atitude dele. Ele voltou, e no caminho voltando para agradecer a Cristo, ele glorificou a Deus, confessou a mão de Deus, veio, se aproximou, caiu aos pés de Cristo, com o rosto em terra. Muito provavelmente, aqui a escritura não diz, mas muito provavelmente ele estava chorando, né? E grato, extremamente grato por ele ter sido curado. Então, olha essa atitude desse homem, né? E os outros 9 seguiram em frente. E Cristo falou, né, no versículo 17, respondeu Jesus e disse, não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, então ele disse para o bom samaritano, para o samaritano, que também se tornou bom, né? Claro, disse para eles, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa experiência, que foi uma experiência real, que aconteceu, não é uma parábola, foi algo real, né? Muitos dos nossos líderes na igreja usaram essa experiência em várias situações, e eu queria compartilhar com você alguns desses oradores que falaram sobre, alguns líderes gerais da igreja, que falaram sobre essa experiência tão interessante. A Sister Bonnie D. Parkin, ela era presidente geral da Cidade de Socorro, e ela, em 2007, ela disse o seguinte,
Não é interessante que o Senhor não tenha dito a tua gratidão te salvou? Em vez disso, ele disse a tua fé te salvou. Olha que interessante. Então, ela tá fazendo um comentário, né? Engraçado, né? Como que é interessante, não engraçado, né? Interessante como o Senhor disse a tua fé te salvou e não disse a tua gratidão te salvou. Mas aí ela vai explicar o porquê. Olha que interessante. A expressão de gratidão do leproso foi reconhecida pelo Salvador como uma expressão de fé. Olha só, então Cristo ele reconhece naquela gratidão daquele homem uma expressão de fé no Salvador. Muito, muito interessante. Ao orarmos e expressarmos gratidão por um Pai Celestial amoroso, mas invisível, estamos também expressando nossa fé nele. Ela está dizendo invisível no sentido que a gente não está vendo ele, né? Quando a gente ora ao Pai Celestial, a gente não está vendo. E isso, quando a gente é grato nas nossas orações ao Pai Celestial, nós estamos demonstrando a nossa fé. E olha que interessante, né? A fé, quer dizer, a gratidão produz fé. A gratidão é nosso doce reconhecimento da mão do Senhor em nossa vida. É uma expressão de nossa fé. Então, olha que interessante. Quando a gente é grato, a gente tem dois princípios. Estamos vivendo dois princípios: gratidão e fé. Um produzindo, né, a gratidão produzindo fé. E a fé produzindo gratidão. Enfim, ali os dois estão muito interligados. O presidente Monson fez um discurso chamado O Dom Divino da Gratidão. Ele disse o seguinte, por meio de... Falando dessa experiência ainda dos 10 leprosos, o presidente Monson disse, por meio de intervenção divina, aqueles leprosos foram poupados de uma morte lenta e cruel. A lepra é realmente uma morte lenta, como disse o presidente Monson, e cruel, recebendo nova oportunidade de vida. A gratidão que um deles expressou conquistou a bênção do mestre. A ingratidão dos outros 9 deixou desapontado. Eu queria dar uma paradinha aqui, que interessante isso que o presidente Monson falou, né? Então, um voltou para agradecer e conquistou a bênção do mestre. Não só de cura física, mas o Senhor falou para ele, a tua fé te salvou. Então, é muito mais do que só uma cura física, foi uma cura espiritual. Foi algo que o aproximou mais do Salvador e o aproximou mais do reino celestial, da vida eterna. Então, só que em relação aos outros 9, a ingratidão deles desapontou o Salvador. Porque ele disse, onde estão os outros 9? Né? O Salvador disse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Que coisa, né? E às vezes eu fico pensando, né? Que talvez o Senhor também fique desapontado com a gente quando a gente é ingrato, né? Nós precisamos ser mais gratos, todo dia, diariamente, o tempo todo. Vamos continuar, senão eu vou ficar chorando aqui. Meus irmãos e irmãs, será que nos lembramos de agradecer pelas bênçãos que recebemos? Uma expressão sincera de agradecimento, isso é o presidente Monson falando ainda. Uma expressão sincera de agradecimento não apenas nos ajuda a reconhecer nossas bênçãos, mas também abre as portas do céu e nos ajuda a sentir o amor de Deus. Olha que lindo isso que ele falou. Então, ser grato pelas bênçãos não apenas ajuda a gente a reconhecer a mão do Senhor na nossa vida, mas também abre as portas do céu. O que quer dizer isso? As portas se abrem e as bênçãos vêm e nos ajuda a sentir o amor de Deus na nossa vida. Que maravilhoso, que maravilhosa
Que maravilhoso é esse mandamento, né? A gratidão. Que maravilhoso é esse dom de Deus que a gente deve desenvolver em nossa vida. E aí o presidente Monson, ele vai contar uma experiência, né, que a gente já conhece nas Escrituras, lá no Novo Testamento, quando ele está falando dos pães e peixes, lembra? Então, tem que alimentar uma multidão de pessoas, né? E a única coisa que tinha eram alguns peixes, poucos peixes e poucos pães. E aí o Senhor falou assim, nós precisamos alimentar essa multidão. Aí os apóstolos falaram, Senhor, nós não temos nada. Aí o Senhor falou, o que vocês têm? Eu gostei dessa pergunta, né? 5 pães e 2 peixes? É tudo que a gente tem, mas a gente precisa ser grato por isso. E Cristo, nessa experiência, ele fala disso. Ele fala assim, ele pega os 5 pães e 2 peixes, e diz a Escritura, né? Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os pães e os peixes, e dando graças, diz a Escritura, ele agradeceu por aqueles pães e aqueles peixes que eles tinham. Veja bem, preste bem atenção nisso que acontece. A gratidão expressada pelo Salvador por ter aqueles poucos pães e poucos peixes. Ele partiu, né, depois de agradecer, entregou para os discípulos e os discípulos foram até a multidão. E o que aconteceu? Um milagre. Então, a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem, mesmo que seja pouco. Porque o Senhor vai transformar esse pouco em muito. Mas a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Não importa o que a gente tem. Não importa a quantidade. Para o Senhor não faz a menor diferença. O que faz a diferença é ter um coração grato. É reconhecer os nossos 5 pães e 2 peixes que o Senhor nos dá. E isso vai transformar a nossa vida. Isso vai realizar milagres na nossa vida se a gente for grato. Eu estou falando de comida, mas os 5 pães e 2 peixes podem ser muitas coisas. Podem ser, às vezes a gente se sente pequeno diante dos outros, a gente não deve fazer nenhum tipo de comparação. Às vezes a gente se sente feio, a gente se sente incapaz, a gente se sente fraco, a gente se sente doente, enfim. A gente tem 5 pães e 2 peixes na nossa vida. E a gente precisa ser grato por eles. E aí, então, todos já passamos por situações, disse o presidente Monson, em que nos concentramos no que faltava, em vez de pensar em nossas bênçãos. E a gente dizer assim, só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. É só o que eu tenho. Os milagres vão acontecer na sua vida e na minha vida se a gente for mais grato. E aí, então, muitas vezes a gente se concentra no que falta na nossa vida. A gente se concentra na doença, a gente se concentra nos problemas, a gente se concentra nos nossos poucos bens materiais, e a gente fica fazendo comparações com os outros. Somos diferentes, somos filhos de Deus, e Ele vai dar o que a gente precisar, se a gente for grato também, e for obediente, obviamente, né? Mas o presidente Monson, ele citou um filósofo grego chamado Epíteto, que disse o seguinte, olha só que interessante, essa frase dele, né? Sábio é o homem que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se regozija nas que tem.
Eu vou repetir essa frase. Sábio é o homem que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se regozija nas que tem. É isso que a gente tem que ter. Esse sentimento tem que estar no nosso coração. O Presidente Monson agora vai falar de alguma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes a gente está vivendo uma época maravilhosa na Terra, embora haja muita coisa errada, né, e o mundo realmente está assim numa situação dramática, mas a gente acaba, até vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas adiantando um pouquinho, a gente acaba por assistir e ficar vendo que só tem guerra. Quando a gente fala dos sinais da segunda vinda, né, interessante, a gente só fala das guerras, a gente só fala da fome, das pestes, né, das doenças, a gente só fala da iniquidade, mas tem muitas outras coisas boas que a gente precisa olhar para elas e a gente precisa ser grato por elas, né? O sol todos os dias nasce. Será que a gente é grato por isso? Será que a gente tem sido grato por todas as bênçãos que você tem, particularmente na sua vida, né? A gente precisa ser mais grato e não achar que as coisas no mundo, o mundo está horrível, a inflação, a política, realmente a gente fica ali vendo situações difíceis, mas vamos voltar os nossos olhos mais para as coisas que a gente tem, para as coisas que o Senhor nos dá todos os dias, e tirar um pouco o nosso foco das desgraças que acontecem no mundo. E às vezes eu me pego fazendo isso, né, vendo coisas que, né, assim, desgraças e guerras e puxa, não que a gente não deva saber das notícias, claro, né? Mas vamos focar mais nas coisas boas. Tem tantas coisas boas para a gente ver. Então ele disse assim, né? Embora haja muita coisa errada no mundo atual, há muitas coisas justas e boas. Há casamentos bem-sucedidos, pais que amam os filhos e que se sacrificam por eles, amigos que se preocupam conosco e nos ajudam, professores que nos ensinam. Nossa vida é abençoada de incontáveis maneiras. Às vezes eu fico pensando, né? E às vezes a gente se pega muitas vezes reclamando, né? Reclamando que a capela é pequena, reclamando que é longe, reclamando que, né? A gente tem tantas vezes, a gente tem uma capela, a gente tem um templo. Quando eu olho assim, eu falo, caramba, que bênção eu tenho na minha vida de ter um templo a 10 minutos de carro, de casa. Que bênção eu tenho a capela a 5 minutos. Então, a gente tem que ser mais grato por essas coisas, sabe? Então, a gente precisa parar de ver as coisas ruins que tem no mundo. Se por um lado a ingratidão se acha na lista dos pecados mais graves, diz o Presidente Monson, por outro lado a gratidão faz parte das virtudes mais nobres. Alguém disse, a gratidão é não somente a maior das virtudes, mas é a mãe de todas elas. Olha só que interessante. Que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Será que as posses materiais nos tornam felizes e gratos? Talvez momentaneamente. Então, às vezes, ter um bem material é bom ter, claro, mas é momentâneo, né? Contudo, as coisas que nos dão profunda felicidade e gratidão são aquelas que o dinheiro não pode comprar. É a família, o evangelho, os bons amigos, a saúde, nossas aptidões, o amor que recebemos das pessoas à nossa volta. Então, tem muita coisa boa para a gente agradecer. Infelizmente, essas são algumas das coisas às quais nem sempre damos o devido valor, disse ele. E é verdade. Será que a gente tem sido grato, né, pela família que a gente tem, pelo evangelho, pelos amigos, pela saúde, pelas aptidões, pelo amor que a gente recebe das pessoas à nossa volta? A gente é amado pelas pessoas. Talvez você pode falar, mas eu
eu tenho poucos amigos, eu tenho poucas pessoas que me amam, mas você tem quem te ama. E você tem um Deus no céu que te ama e se preocupa com você todos os dias, todos os momentos. Então a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas, pelos 5 pães e 2 peixes que a gente tem, pelo punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ser grato por isso. Em geral, damos pouco valor exatamente àquelas pessoas que mais merecem nossa gratidão. Isso é verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não podemos nos esquecer daquelas pessoas que mais merecem a nossa gratidão, sabe? Nossa família direta, que é a família que está com a gente, os nossos familiares, nossos amigos, nossos líderes, nossos professores. Precisamos ser mais gratos a eles. Não esperemos até ser tarde demais para expressar essa gratidão. Frequentemente nos sentimos gratos e temos a intenção de expressar nossa gratidão, mas esquecemos. Ou nem sempre chegamos a fazê-lo. Alguém disse que sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Olha só, vou repetir, essa frase é muito boa, né? Sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. O presidente Nelson tem uma frase que é muito interessante, que ele disse numa mensagem que ele fez na época da pandemia, em que todo mundo estava olhando para as coisas ruins que estavam acontecendo no mundo, e a gente estava mesmo, né, focado nas mortes, nas pessoas que estavam hospitalizadas, nas pessoas que nos profissionais de saúde que estavam sofrendo, e de fato isso aconteceu, e isso foi terrível. Mas naquela época o presidente Nelson fez um vídeo muito interessante, que você pode ver no dia 20 de novembro de 2020, está no YouTube, está na biblioteca da igreja. O profeta lança uma mensagem sobre o poder de cura da gratidão, e ele fala sobre a gratidão, que mesmo em meio a toda aquela situação, a gente devia ser mais grato e olhar para as coisas boas que nós temos na nossa vida. Ele disse: contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. Vou repetir essa frase, que é a frase de um profeta de Deus. Contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. A gratidão nos proporciona uma perspectiva maior do propósito e da alegria da vida. Então, quando a gente é grato, a gente tem uma perspectiva diferente, né, da vida, o propósito da vida. A gente vai entender mais por que tudo isso acontece comigo, por que está acontecendo isso, enfim. Qual o propósito de tudo isso? Vamos ser gratos por isso. Ser grato traz muitas bênçãos. A gratidão pode nos ajudar a ser mais felizes, saudáveis, melhorar a qualidade do sono. Achei interessante isso. Não foi o presidente Nelson que disse, mas peguei aqui numa liarrona, né, dizendo sobre isso, né, sobre a gratidão. E a gratidão pode nos ajudar a ser mais felizes, mais saudáveis, melhorar a qualidade do nosso sono, fortalecer a nossa saúde mental e física, e nos ajuda a ser mais otimista e compassivo com os outros. Que bacana isso, né? Então, olha o quanto a gratidão faz bem para nós. A gente precisa olhar o copo meio cheio e não meio vazio. O copo está com água até a metade. Você está vendo que ele está com metade com água, ou a metade, você está vendo a metade sem água. Vamos olhar a metade com água. Vamos ver o que a gente tem. Está ótimo, nós temos metade ali. Está perfeito. Vamos ser gratos por isso. Quanto mais grato você for, mais capaz será de lidar com os desafios da vida. Por fim, ser grato pode aproximá-lo mais de Deus, que é o provedor de toda boa dádiva. Maravilhoso, né? A Sister Bonnie D. Parkin, também presidente geral eu até citei aqui, né?
ela fez um discurso chamado Um Caminho para a Felicidade, em abril de 2007, já citei ela falando dos 10 leprosos, mas eu queria voltar que ela deu uma dica sensacional que você pode aplicar com a sua família, e eu achei muito interessante que uma família que usa essa estratégia, vamos dizer assim, sobre a gratidão. Ela contou uma história muito inspiradora, né, que certa família passava por momentos difíceis. Era difícil para eles não se concentrarem em seus desafios. Então tem lá os problemas, então estava difícil de não se concentrar só nos problemas. A mãe escreveu: nosso mundo desmoronou completamente. Então nos voltamos para o nosso Pai Celestial em busca de orientação. Quase que imediatamente percebemos que estávamos cercados de bondade e recebíamos incentivo de todo lado. Como família, passamos a expressar nossa gratidão uns pelos outros, bem como ao Pai Celestial, diariamente. Né? Então, ela está dizendo, a família, né, passamos a expressar nossa gratidão uns pelos outros, bem como ao Pai Celestial, diariamente. Um amigo muito querido, olha só, agora vem a dica. Um amigo muito querido salientou que a cesta de bênçãos de nossa família estava mais do que repleta. Então, eles estavam sendo muito abençoados, mas às vezes a gente não enxerga isso, a gente só enxerga os problemas. E essa conversa que ele disse, né, da cesta que a cesta de bênçãos estava repleta na vida deles, ela disse que essa conversa fez surgir um tipo de jogo que meus filhos e eu passamos a amar. Olha só. Antes da oração familiar, e aqui é a dica, a estratégia para a gente ser mais grato, né, a família. Antes da oração familiar a cada noite, conversávamos a respeito de como tinha sido o nosso dia e como compartilhamos uns com os outros as muitas bênçãos que tinham sido acrescentadas à nossa cesta de bênçãos. Olha que legal. Então, sempre antes da oração familiar, eles conversavam a respeito das coisas boas que tinham acontecido naquele dia. Não das coisas ruins, mas das coisas boas. E aí, quando eles falavam sobre isso, a cesta de bênçãos ia aumentando, né? Quanto mais expressávamos gratidão, mais coisas aconteciam para que fôssemos gratos. Sentíamos o amor do Senhor de uma forma significativa à medida que oportunidades para crescimento surgiam. Que benefícios uma cesta de bênçãos traria à sua família? Então isso seria bacana, é uma ideia aí que você pode aplicar na sua família, sempre antes da oração familiar, falar com a família sobre as bênçãos do dia, as coisas que foram legais, as coisas boas que aconteceram. O elder James E. Faust disse a gratidão, né, ele fez um discurso chamado A Gratidão, um Princípio Salvador. Ele disse assim: sem dúvida, precisamos estar informados, e agora aquele negócio que eu falei que a gente assiste muita coisa na TV, né? A gente vê muitas notícias ruins na internet, enfim. E ele vai falar aqui: sem dúvida precisamos estar informados dos acontecimentos do mundo. Mas a comunicação moderna traz para nossos lares uma estrondosa torrente de violência e miséria da raça humana no mundo inteiro. Então ele falou, a gente fica... Não que a gente não precise ser informado dos acontecimentos, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, porque vê muita coisa assim, a gente foca muito nas desgraças que estão acontecendo no mundo. Então, a miséria, né, da raça humana, enfim. Ele fala, chega uma hora em que precisamos encontrar uma tranquila renovação espiritual. Então a gente vê tanta coisa acontecendo, e toma cuidado com isso, é uma dica aí, para não ficar vendo tanto. Você pode se informar, né, mas dá como é que fala, uma peneirada aí, né, nas notícias que você vê, para não ficar vendo coisas muito terríveis, porque aí você acaba se sentindo mal e acaba reclamando, que a murmuração, né, a reclamação é oposta à gratidão. Então a gente passa a reclamar mais quando a gente vê essas coisas. Então vamos ver menos para ser mais gratos.
Essa é a ideia que o presidente Fauci disse. Então ele falou, às vezes a gente tem que buscar um lugar para se sentir em paz, né? E ele falou, reconheço com muita gratidão a paz e a satisfação que podemos encontrar pessoalmente no casulo espiritual de nossos lares, nossas reuniões sacramentais e nosso sagrado templo. Nesses ambientes pacíficos, nossa alma repousa. Temos a sensação de estar de volta em casa. Então, a gente tem que procurar esses ambientes, né? Por isso que é tão bom ir no templo. Eu gosto tanto de ir no templo, porque eu não uso, a gente não usa, eu não só, não, todo mundo, né? Todo mundo que vai ao templo não usa celular, né? Deixa tudo de lado, né? Até relógio, né? Se você não quiser. É que eu sou oficiante, eu preciso usar o relógio, mas que eu preciso ficar atento ali com os irmãos que a gente trabalha junto, com os horários certinho. Mas até relógio, né? Deixa tudo de lado, não esquece tudo. E quando a gente entra no templo, a gente se concentra naquele local sagrado, aquele ambiente gostoso de paz, de tranquilidade. A gente não ouve nada que está acontecendo lá fora. A gente não vê nada na internet, a gente não vê nada na televisão, a gente não vê nada no celular. Que fantástico que é esse período de tempo que a gente passa no templo. Então, por isso, o profeta de Deus, além de, claro, de todas as ordenanças necessárias à nossa salvação que nós temos que fazer no templo, lá também é um lugar onde a gente busca essa paz. E por isso precisamos ser gratos por isso, sabe? Gratos por termos uma capela, gratos por termos um lar, gratos por termos a casa do Senhor, um templo sagrado, mesmo que esteja um pouco distante da sua casa. Vá ao templo, faça um esforço, vá em todas as caravanas, se você puder, vá, porque você vai sentir, como o presidente Fauci disse aqui, né? Quando a gente está em casa, quando a gente está na igreja, né, na capela, quando a gente está no templo, a gente sente paz, a gente sente tranquilidade. A gente sente como se a gente estivesse lá no reino celestial com Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Muito bom. E aí, então, ele disse mais, como acontece com todos os mandamentos. Então, olha, gratidão é mandamento, tá? Foi dito por um membro da primeira presidência. Ele disse, como acontece com todos os mandamentos, gratidão é a descrição de uma forma de vida bem-sucedida. Gostei dessa frase. Quem é grato é como se ele demonstrasse que ele tem um sucesso na vida dele. Ele é uma vida bem-sucedida. Pô, ele só fala de coisa boa, ele só fala que o trabalho dele é bom, ele só fala que a vida dele é boa, que a família dele é boa, que ele é feliz na casa dele, que ele, enfim. Então essa é uma pessoa bem-sucedida, aquela que é grata. Estou rodeado de amigos, de pessoas que me amam, que me ajudam, que me ensinam. O coração grato abre-nos os olhos para uma multidão de bênçãos que nos rodeiam continuamente. Então o coração grato abre os olhos para uma multidão de bênçãos. Quanto mais grato você é, mais você consegue reconhecer as bênçãos na sua vida. O presidente G. Reuben Clark ele disse assim, apegai-vos às bênçãos com que Deus vos proveu. Vossa tarefa não é obtê-las. Elas estão aqui. Vossa parte é apreciá-las. Fantástico essa frase do presidente Clark. Eu queria finalizar nosso vídeo de hoje, sei que está um pouco mais longo do que o normal, mas eu queria finalizar sobre uma história de um homem chamado John Newton. John Newton escreveu a fantástica música, a extraordinária música Amazing Grace, que está no nosso hinário agora, no hinário novo, é o hino 1010, que se chama Sublime Graça. A história desse hino, a história desse homem que escreveu esse hino é muito legal. O John Newton nasceu em 1725 na Inglaterra. Ele teve uma juventude rebelde e acabou trabalhando em navios negreiros, participando diretamente do comércio de escravos na África. Ele levava uma vida desregrada, sem fé ou princípios morais. Então tinha uma vida totalmente desregrada. Durante uma tempestade violenta no mar, né, naqueles navios negreiros lá,
que ele trabalhava. Em 1748, quer dizer, ele tinha 23 anos de idade, Newton temeu por sua vida e clamou a Deus por misericórdia. Olha só. Esse momento marcou o início de sua conversão. Embora a mudança em sua vida tenha sido gradual. Então, assim, começou o início da conversão dele na vida dele, né, a Deus. Mas foi gradual, obviamente não mudou de um dia para o outro. Mas aquela experiência do Senhor ter abrandado a tempestade ali, o navio não afundou, ele ficou muito grato. Ele continuou por um tempo no tráfico de escravos, mas acabou abandonando essa prática e passou a se dedicar inteiramente à fé cristã. Anos depois, tornou-se um pastor anglicano e passou a lutar contra a escravidão. Olha que interessante. Ele trabalhava em navio negreiro, quer dizer, devia bater nos escravos, enfim, fazia coisas terríveis, mas ele lutou depois que ele se tornou convertido, né, a Cristo. Ele então começou a lutar contra a escravidão. Amazing Grace, né, essa música foi escrita por ele, né, como parte de um sermão de Ano Novo em 1772. O poema expressa sua profunda gratidão pela graça de Deus que o salvou de uma vida do pecado. Olha que legal. E aí, a música é fantástica, né? Todo mundo conhece. A música é linda. E a igreja pegou 3 versos e fez ali. Mas eu queria ler para você a versão original desse hino, dessa música, né? Que não era um hino, agora se tornou um hino e está no nosso hinário novo. Mas eu queria ler a versão original para você. E diz assim, para a gente encerrar, né, o nosso vídeo hoje. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Estava perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus temores. Quão preciosa essa graça me pareceu na hora em que primeiro acreditei. Através de muitos perigos, trabalhos e armadilhas eu já passei. Foi a graça que me trouxe salvo até aqui, e a graça me levará para casa. O Senhor prometeu-me o bem, sua palavra é minha segurança e esperança. Ele será meu escudo e porção, enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração falharem, e a vida mortal cessar, dentro do véu eu possuirei uma vida de alegria e paz. Seja grato diariamente. Te vejo no próximo vídeo.